Bom dia, pessoal do oitavo ano, vamos lá para mais uma aula, tá certo? Hoje falando sobre correções, como sempre, e depois continuando aquele assunto sobre Guerra Fria, né? Quero parabenizar aí os alunos que participaram do último Tira Dúvidas, foi muito bacana aí a discussão, o diálogo justamente sobre Guerra Fria, é um assunto que nos fascina, né? Que nos deixa bastante curioso, muito bom mesmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o socialismo americano, Cuba e o socialismo americano. É um assunto bastante importante aí para a gente compreender as relações soviéticas com Cuba. Pessoal, antes a gente corrige, né? O livro de atividades, página 21. Primeira questão, pessoal. Mencione dois exemplos da influência da Guerra Fria na política e economia latino-americana. Por exemplo, nós temos a influência soviética em Cuba e temos a influência dos americanos, norte-americanos, estadunidenses, nas ditaduras militares implantadas, né, em vários países latino-americanos, como Brasil, como Argentina, como Chile. E aí a gente finaliza, né? Era apenas essa questão e a gente vai agora para a correção, né? Para o assunto, né? Cuba, o socialismo americano. Pessoal, Cuba, né, era governada por Fulgêncio Batista até 1959. Então, até 1959, quem governava Cuba era esse ditador Fulgêncio Batista, né? E aí ele satisfazia aí os anseios das oligarquias cubanas e também os interesses dos estadunidenses. Aí a corrupção era frequente, os anseios da população já não queria mais esse governo, havia uma insatisfação muito grande. Nesse contexto, surge um movimento armado, liderado por Fidel Castro, por Che Guevara e seus aliados, que aí forçaram Batista a buscar um exílio em outro país, e aí começaram o triunfo aí da Revolução Cubana. Então aí inicia-se a Revolução Cubana. Eles tomaram o poder, né? E até então os Estados Unidos ficou de boa, né? Não percebeu nada de estranho, tranquilo. Começou o governo de Fidel Castro, e aí começaram a ter medidas nacionalistas e etc. E a tensão começou a aumentar. Os negócios na ilha foram diminuindo e a tensão começou a aumentar. Pessoal, em 61, 2 anos depois, né, houve uma tentativa de derrubar esse governo, né, apoiado pelos Estados Unidos. Isso acabou resultando um corte nas relações, né, entre Estados Unidos e Cuba. E aí, Cuba passou a se orientar e se aproximar da União Soviética. Isso aí no auge da Guerra Fria, né? Então a Guerra Fria começava a se intensificar. E é um período muito tenso. Essa proximidade de Cuba com a União Soviética foi um período mais tenso da Guerra Fria. Por quê? Porque a estratégia geopolítica dos soviéticos era ter na América, né, um aliado que estivesse próximo geograficamente dos americanos. E Cuba estava a menos de 150 quilômetros de proximidade com a costa americana. Então, diante dessa aproximação entre Cuba e a União Soviética, os Estados Unidos impuseram um bloqueio econômico, embargos econômicos, ainda hoje vigentes a Cuba, e expulsaram, né, articularam sua expulsão da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, né, que é uma organização muito importante. 3 anos após, né, em 62, esse cenário proporcionou ao mundo um momento considerado mais tenso de toda a Guerra Fria. O que aconteceu, pessoal? A União Soviética tentou instalar mísseis em Cuba. Olha a ousadia. Mas a iniciativa foi descoberta pelos agentes secretos aí dos Estados Unidos, que dispuseram a impedir que isso ocorresse. Isso ficou conhecido como a crise dos mísseis. Então, o que foi a crise dos mísseis? Foi quando a União Soviética tentou instalar mísseis em Cuba. Isso aí quase deflagrou uma guerra entre as duas grandes superpotências. Mas no final a diplomacia prevaleceu. A União Soviética deixou de enviar mísseis para Cuba e, em troca, os Estados Unidos tirou seus mísseis que já estavam instalados na Turquia. Então houve um acordo desse tipo. Pessoal, com o auxílio
dos soviéticos, Cuba se desenvolveu muito. Tinha nada, nada os embargos econômicos não interferiam nada em Cuba, porque tinha a ajuda dos soviéticos, né? Havia um, um financiamento dos soviéticos ao regime cubano. E aí Cuba, né, começou a se consolidar, né, com notáveis avanços, principalmente na educação e saúde. A gente sabe que a educação cubana é de qualidade e a saúde também, né? A gente viu aí o problema mais médicos, né? Os cubanos têm, têm um investido pesado nessas áreas. Entretanto, com o fim da União Soviética, aí, meu amigo, Cuba passou a enfrentar muitas dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo econômicas, tá certo? E o povo ainda sofre, ainda hoje, com essas dificuldades, porque há o embargo americano e não há mais financiamento da União Soviética, que deixou de existir. Então, hoje, as duas principais alternativas encontradas para gerar renda pelos cubanos foi o envio de médicos a países onde há demanda não atendida e a abertura do país ao turismo. Então Cuba começou a investir e enviar médicos a países aliados, como foi o caso do Brasil. O Brasil aí era um país muito aliado de Cuba, principalmente do governo, né, de esquerda do PT, governo, né, do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff. Então aí fizeram um acordo aí bilionário na questão do envio de médicos. Professor, mas explica uma coisa, como é que enviar médico vai gerar dinheiro? Porque quem trabalha é o médico, quem recebe é o médico. Mas vamos lá, não é assim que funciona em Cuba. Você trabalha, tá certo, 100% do seu salário você recebe, não, negativo, você não recebe 100%. Você recebe 30%. 70% do seu salário vai todinho pro governo cubano, porque ele financia, né, seus estudos, etc. lá. Então você tem que devolver isso. Então, pro resto da sua vida, você vai ter que pagar aí 70% do seu salário e ficar apenas com 30%. Era assim que funcionava. Então, 70% do programa aí, dos mais médicos, já era enviado diretamente para os cubanos. 30% ficava com o médico que trabalhava aqui no Brasil. Como o presidente atual, o Jair Bolsonaro, ele era contra esse tipo de prática, ele deixou bem claro que só ficaria com os médicos se os médicos recebessem os 100%. E aí Cuba decidiu mandar seus médicos de volta para o meu país. Pessoal, qual é a participação, né, de cada área aí, de cada setor no PIB? Olha, setor primário, que é agricultura, pecuária, é muito baixo, né? 4,4, 4, 4, muito baixo. O setor industrial também não é tão elevado, né? Um pouco mais de 20%. O setor que mais se destaca em Cuba é o setor de serviços, principalmente turismo, né? Redes hoteleiras, etc. aí, é o que mais se destaca, né, na participação do PIB, né? Como questão dos médicos, né? É setor de serviços, médicos, né, professores, e essa questão também da rede hoteleira. É o setor de serviços aí que mais se destaca no PIB cubano. Pessoal, mas também teve uma vantagem aí no início do século XXI. Teve um movimento de esquerda nos países latino-americanos, né? Vários candidatos de esquerda assumiram presidências importantes, né? Como foi o caso do Brasil, com o presidente Lula, o presidente Dilma, como foi o caso da Argentina com os Kirchner, como foi o caso do Uruguai, então, e da Venezuela, né? Vários países aí latino-americanos passaram por governos de esquerda. E foi fundamental aí para a economia cubana, acordos aí, principalmente da Venezuela e do Brasil. O Brasil financiou algumas obras cubanas, né, e também fez alguns acordos, como foi o caso do Mais Médico. Recentemente, a longa dinastia dos Castro terminou. Fidel Castro morreu em 2016, deixou o governo em 2008. Seu irmão assumiu, ficou até 2018. E aí foi eleito aí em 2018 Miguel Dias-Canel, que aí não faz mais parte da dinastia da família Castro. Durante a gestão de Raul Castro e Barack Obama, houve uma aproximação ali, né, entre Cuba e Estados Unidos. E aí as embaixadas foram reabertas, foram autorizados a visitar a ilha como turista, alguns americanos. Porém, com a ascensão de Trump à presidência, isso aí foi cancelado, foi revisto. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre um texto que fala sobre a ditadura militar aqui no Brasil, que foi financiada e apoiada também pelos americanos.
Vamos lá, pessoal, para finalizar. No Brasil, o número oficial de pessoas assassinadas ou desaparecidas durante o regime militar é baixo. No entanto, investigações mais recentes, desencadeadas em torno do trabalho da Comissão da Verdade, colocam os dados oficiais em xeque, conforme atesta a reportagem a seguir. Em 2018, as ossadas do paulista Dimas Antônio Casemiro foram identificadas, quase 50 anos depois de ele ter sido torturado e assassinado pela ditadura militar em 71. A identificação de Dimas foi feita por um laboratório na Bósnia. A análise foi feita em conjunto com o grupo de trabalho Peros, mais um caso em que a verdade dos crimes da ditadura apareceu. Em 4 de setembro, a Prefeitura de São Paulo exumou de uma vala clandestina no cemitério de Dom Bosco, em Peros, com mais de 1.000 ossadas em sacos plásticos de pessoas que teriam sido assassinadas pelo regime militar no início dos anos 70, período mais repressivo da ditadura militar. As identificações, como a de Dimas, ocorrida agora, confirmam os crimes hediondos. Entre as 1.049 ossadas contabilizadas em Peros, na maior vala clandestina descoberta no país, até aquele momento, estavam restos mortais de militantes políticos assassinados e desaparecidos no período da ditadura militar brasileira. A Comissão da Verdade confirmou 4 centenas de assassinados pela ditadura, mas há ainda muita verdade a ser revelada. Então, isso aqui eram excessos que existiam dos militares e também. A gente sabe também que existia excesso também por parte de algumas pessoas, né? Inclusive políticos que hoje são políticos atuais, né? Como Dilma Rousseff, né? A gente viu que ela também fazia parte de alguns grupos aí que depredavam patrimônios públicos, etc., jogavam bombas. Então era uma casa muito séria e tem que realmente ver que houve excesso dos dois lados, infelizmente. E aí a gente finaliza, pessoal, com o livro de atividades, página 22 e 39 para casa, tá certo? 22 atividades, didático 39. O prazo até amanhã e hoje eu espero vocês aí pelo Zoom, né? Para tirar algumas dúvidas, bater um papo aí sobre o regime cubano. Isso é importante aí pra gente dialogar, tá bom? E também participar da hora do desafio. Então, pessoal, até as 11h30 a gente se encontra, se Deus quiser, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.